não faço contabilidade, eu faço oportunidade tributária. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, né? E a sabedoria é não colocar ele numa salada de fruta. Exatamente. Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a recuperação de créditos tributários. Ao meu lado, o CEO da FX, Valdemir. Oi, pessoal. Hoje a gente conta com um convidado especial aqui para tirar bastante dúvida da gente. Vou apresentar aqui o Alisson. O Alisson, ele é especialista em recuperação de crédito tributário e ele é consultor na empresa Estratégicos. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Valdemir? Estamos aqui para um bate-papo aí, um tema que queima no coração de todo mundo aí, né? Uma vontade que todo mundo tem e ao mesmo tempo tem medo. Hoje a gente está aqui para deixar isso mais confortável e tentar desmistificar um pouco aqui que é a recuperação tributária, aqui que é o trabalho tributário, né? Obrigado, desde já agradeço a oportunidade e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Uhum. Bom, em um país que a gente tem vários tipos de tributação e a gente sabe, a gente que acompanha, sempre tem novidades, né? Sempre tem alterações. E por conta disso, os empresários às vezes ficam perdidos, faz uma tributação errada, acaba pagando um imposto a mais, né? Então, primeiro, a explicação, o que seria uma recuperação de crédito tributário? Danilo, eu diria o seguinte, a gente definindo assim de maneira muito simples, a recuperação tributária nada mais é do que você pegar de volta aquilo que de alguma forma você pagou indevidamente, ou por erro de cálculo, ou por desconhecimento contábil, ou você pagou a maior por algum, né? Obviamente que foi o erro do cálculo que gerou o pagamento a maior ou a menor também, né? Às vezes acontece a outra parte também. É esse trabalho, você fazer todo um levantamento da tua empresa, né? Hoje a gente usa o termo até diagnóstico, antigamente você falava uma auditoria tributária. Uhum. É você fazer um diagnóstico e dentro disso recuperar esse dinheiro que foi pago a maior. Isso de forma administrativa, né? Hoje, por exemplo, a gente trabalha aí 90%, 95% dos nossos clientes, tudo de forma administrativa. Tudo que é pacificado pela Receita, pelo CARF, né? E pelo Supremo. Então, é tomar de volta aquilo que você pagou a mais. Em miúdos é isso. Uhum. Então, assim, quando você diz que é pacificado, é porque já está previsto ali em lei que a pessoa pode recuperar Isso. aquele imposto que ela pagou a maior. Isso. Cabe só a Receita acatar. A Receita não pode contestar. Ela não, ela entende que é legal o seu crédito. O que ela pode te contestar é o cálculo, mas não mais aquele direito, aquele crédito que você pagou a mais. E a empresa, ela pode recuperar, tem algum limite, assim, tempo? Desde quando ela abriu, ela pode estar recuperando ou não? O prazo é 5 anos, né? 5 anos anteriores, né? Ao mês de exercício. Então, todo mês entra um mês novo e prescreve um para trás, né? Então, e vão se corrigindo. Então acaba tendo que ter um acompanhamento, porque senão vai deixar dinheiro na mesa, né? Isso, exatamente. Uhum. Hoje a gente procura, né? Quando a gente faz a instrumentalização do crédito na Receita, é sempre que o cliente aproveite o máximo possível mês a mês até vir o ressarcimento da Receita. A Receita hoje ela devolve um crédito entre 3 a 6 meses. Dependendo do valor, pode chegar até 9 meses. Então, o que a gente faz? Para não haver esse período de 9 meses de prescrição para trás, a gente já vai compensando os créditos mensais até chegar ao ressarcimento. Então a gente faz um levantamento ali do montante, vamos supor lá que ela paga por mês 10 mil de imposto. E só que ela tem que recuperar 500 mil. Esses 500 mil a Receita demora para devolver. É isso, né? Isso, ela demora aí de 3 a 6 meses para devolver. Então, enquanto ela não devolve, eu posso pegar esse crédito que eu tenho e diminuir o imposto que eu estou pagando. Isso. Aí chega um momento que ela vai devolver, aí continua Aí pagando normal. zera e aí você continua a vida normal. Porém, um detalhe, né? Esses 500 mil, enquanto ele está na mão da Receita, ele está também corrigindo na Selic 1% ao mês.
Oi, essa é uma boa aplicação É hoje, uma né? boa aplicação. Então, compensa você ir compensando o teu crédito, deixa teu dinheiro no caixa, e aí o Uhum, crédito que você tem lá, ele tá corrigindo mês a mês pela Selic. uhum. Então, a recuperação tributária é uma estratégia até financeira. E essa correção pela Selic, ela ocorre desde lá atrás, vamos supor que a gente está em 2025, né? Vamos supor que em 2021 verificou lá que eu tive um crédito lá de 10 mil reais e só estou recuperando agora. Esses juros, ele vem correndo desde 2024 ou não? Sim, Sim. Ou seja, Ah, já é corrigido, então. então ele- na verdade, já vou receber um crédito já corrigido pela basicamente Selic. pela Selic. Interessante isso aí. E Alisson, quais são os nichos assim que você acompanha que tem mais facilidade, mais tendência de recuperação de Ó, crédito? as grandes oportunidades, elas estão, né, lógico, é a maneira mais simples de se apurar, né? São as empresas que estão no lucro real, tá? Uhum, Elas têm hoje maior oportunidade tributária, principalmente no ramo segmento varejo, indústria, frigorífico, né, que são principalmente a indústria de alimentos que consome muito insumos. Então elas têm muita oportunidade tributária, tá? As empresas que estão no lucro real, até porque o sistema de apuração é mais fácil. As empresas que estão no simples, eles até conseguem alguns impostos que estão dentro da cadeia monofásica, que é quando a uhum. indústria paga o imposto, né, e o cliente vende por um valor menor, por exemplo, porque o governo entende, vou Que dar a um, margem é maior que ali. é isso, que venderia, como ele faz uma margem via Brasil, então ele entende que o valor vai ser vendido por X. Lá é vendido a menor, né? Às vezes é vendido menor, preço a menos. Então você recupera essa diferença aí. Uhum, Essa oportunidade está no PIS e COFINS e no ICMS, uhum, no Simples Nacional. Quando a gente vai pro lucro real, aí a gama fica infinita de possibilidades tributárias aí. Aí se você tem o PIS e COFINS, você tem o ICMS, você tem a CAT 42, você tem a CAT 01, você tem exclusão de ICMS da base de cálculo, você tem as verbas indenizatórias, né, da previdenciária, que você pode recuperar uma parte, a uhum, subvenção do imposto de renda e da contribuição social. Quando você paga o imposto de renda da empresa trimestralmente, você tem que excluir os impostos que foram pagos naquele trimestre. Muita contabilidade não faz isso. Então, gera as guias lá. Então, você consegue recuperar esses impostos que foram pagos, né? Parte desses impostos que, Estão na base de que cálculo e não estão na deveriam. base de cálculo. Comple, é, Contemplam, complementam. contemplam isso, o cálculo do imposto. Uhum, Então você consegue fazer toda essa eliminação, né, desse imposto que você já pagou, que não você está pagando imposto 2, 3 vezes sobre a mesma coisa. sim. E recupera isso aí, nos últimos 5 anos. Vamos falar do empresário que contratou o Alisson, contratou a Estratégicos. Vai um consultor até a empresa para analisar, ou é tudo online? Vocês pegam um documento e faz todo o trabalho e dá uma devolutiva para o empresário? Como é que funciona esse trabalho? Assim, Danilo, cada empresa é uma empresa, né? Cada operação é uma operação, cada negócio é um negócio. Uhum, O atendimento ele é sempre personalizado. Por mais que a gente tenha um know-how já hoje com mais de 4 mil clientes e mais de 14 anos de histórias aí estratégicos, o atendimento é personalizado. A gente procura primeiro ouvir o cliente, ouvir as dores dele, entender a operação dele. E aí sim eu passo a gerar uma. Ele me faz uma procuração de consulta no ECAC. E aí eu baixo o SPED fiscal dele e aí eu vou cruzar as informações para ver aonde ele tem crédito, né? uhum, Então, hoje, assim, a gente vai sim no cliente, atende ele e procura, né, ouvir dele. E gera essa oportunidade, né? Porque o crédito, ele é uma oportunidade. Depois eu vou falar sim. um pouquinho sobre algumas estratégias de grandes empresas no varejo que a gente, assim, às vezes fica pensando, por que ele vende tão barato? E isso sendo que custa igual para todo mundo. Uhum. Porque existe uma estratégia tributária por trás. Cartão. A gente não pode E, esquecer de perguntar isso daí, né? é, assim, o Alisson, você comentou, né, que vocês vão lá e pode ser, às vezes, presencial. Eu acredito que vai muito.
da complexidade do negócio, do volume de informação. Às vezes você precisa estar indo lá localmente na empresa e às vezes com a internet e tecnologia que a gente tem hoje, às vezes você consegue até fazer um diagnóstico, adiantar algumas coisas online, né? Falando da estratégicos, né? Como que funciona a proposta? Por exemplo, eu tenho uma empresa e eu gostaria, eu não sei se eu tenho crédito ou não. A gente imagina que sempre paga certo, mas tem aquela pontinha de dúvida ali. Entra em contato com a estratégico, é cobrado alguma coisa para fazer essa análise? O Valdemir, hoje a Estratégico trabalha da seguinte forma: a gente recebe um honorário no êxito, tá? A gente faz todo um levantamento do teu crédito e aí eu te apresento uma proposta, as suas oportunidades tributárias e eu te apresento o meu honorário que aí a gente vai discutir. É óbvio que existe negociação. A gente não engessa o valor do honorário igual alguns escritórios fazem. E a Estratégico ela tem um senso de responsabilidade que é o seguinte: a gente está há 10 anos sem ter uma glosa da Receita Federal. Então, assim, sendo um muito conservador e 10 muito arrojado, a gente trabalha no 4. Uhum. A A gente, glosa seria você pegar um crédito e a Receita questionar e você perder. isso, Basicamente seria isso. isso é muito comum, por exemplo, frigorífico. O frigorífico compra boi em muitos estados. E existe alguns estados que têm crédito outorgado de ICMS. Então, Uhum. por exemplo, eu estou atendendo um caso aí, o cliente ele compra boi no MT. Então a nota fiscal sai com 12% porque vem para São Paulo. Mas o produtor rural ele toma crédito de 5% desses 12%. É um crédito outorgado que tem de incentivo à pecuária no MT. Então, aqui, esse frigorífico ele não pode tomar crédito de 12, ele tem que tomar de 7, que foi realmente pago para a Secretaria de São Paulo. Só que eles tomam de 12. O tributário deles lá tomam de 12. Na nota Uhum. vem 12, né? Na nota vem 12, mas vem, lá embaixo vem observado que o crédito é 7. E aí a Receita, a cada trimestre, ela faz essa apuração e ela multa. Uhum. Isso é uma glosa, é quando você toma um imposto indevido. Porque assim, o sistema é online, o ECAC é aberto. A Estratégicos consegue até dizer para o cliente se ele está fazendo. Sim, uma das coisas que a gente faz, a gente não só recupera, como a gente orienta a empresa aqui aonde são as vulnerabilidades dela, tanto tributárias, às vezes até financeira, e a gente acompanha ela daqui para frente, porque ela tem um período, por exemplo, a nossa responsabilidade é 5 anos a partir do momento que eu tomei o crédito. Então Uhum. vamos falar que eu tomei o crédito agora, eu vou pelo menos um ano esse processo com o cliente, entre eu levantar o crédito, faz reunião, discute, apresenta, instrumentaliza, começa a compensar. Ele não vai conseguir compensar em 6 meses, já foi 6 para trás. Então, a minha responsabilidade, a partir do dia que ele compensou a primeira guia, eu tenho 5 anos de responsabilidade civil perante ele, perante a Receita, né, em contrato que eu vou defender ele, tanto contabilmente, quanto judicialmente, com advogado, com contador, e defender as glosas. Então, assim, Uhum. por isso que a gente toma esse cuidado tudo para não gerar glosa. Entendi. Falando a visão do empresário que de repente gostaria de estar fazendo esse estudo, num primeiro momento ele acaba não tendo custo, então, pelo que eu entendi. Não, ele não tem custo nenhum. O custo é nosso, né? Assim, Porque para fazer o diagnóstico, né? E a faz partir do aceite do diagnóstico ali, não, eu vou recuperar, aí vai ter ali o contrato que tem que ser feito com a Estratégicos, até isso. para devido à responsabilidade que vocês têm perante todo o Sim, processo. a gente faz um termo de confidencialidade, né, de informações. E a partir disso aí, ele cadastra uma procuração de consulta só no ECAC para a gente e a gente começa a levantar esse crédito, por Pe- exemplo. Pelo que eu entendi, vocês vão trabalhar junto com o contador, né? Sim, Se ele tem um departamento contábil na empresa, vai ser com a equipe contábil dele. Se é terceirizada no escritório contábil, vocês vão estar alinhados ali junto com eles para em benefício da empresa do cliente, uma né? coisa interessante, Valdemir, é que é uma coisa que a gente sempre deixa muito claro para o cliente, né? A gente não faz contabilidade, né? Às vezes você vai chegar no escritório de contabilidade, o cara fala, pô, o cara vai achar meus erros.
Não é essa a mentalidade, tá? Eu não faço contabilidade, eu faço oportunidade tributária. Então, eu não sou um inimigo de um escritório de contabilidade. Na verdade, eu sou um parceiro. Uhum. Tanto que hoje a gente deve ter aí mais de 50 escritórios de contabilidades que são parceiros nossos, que nos indicam clientes, né? E a gente faz o trabalho para eles. Uhum. Então, assim, às vezes o contador fica com um pouco de medo, de receio, mas assim, a gente dá toda a segurança, respaldo para ele, ele é copiado em todos os e-mails, todas as conversas, todas as reuniões. A gente inclui ele, né, em todas as atas, pautas, ele recebe um e-mail no final do mês do Perdicom, que foi compensado, o crédito que tem. E então assim, a gente abraça o contador. Uhum. Não tem como eu fazer o meu trabalho sem um contador, né? É uma equipe ali, né? Tem uma equipe, a gente une as pessoas, né? Para não ficar essa rusga, né? Ah, o cara tá vindo aqui, vai me gerar uma oportunidade tributária, mas ele vai me, sei lá, vai me criar um problema com o meu Uhum. cliente. Então, a gente deixa de forma bem transparente, tanto para o contador quanto para o cliente, a nossa posição no negócio, né? De, Entendi. de ser uma assessoria mesmo, de ser um complemento, algo complementar, né? Vocês acabam sendo especialistas na área de recuperação, porque se Uhum. fosse fazer a contabilidade, não ia conseguir ser Não ia especialista. ser conseguir ser especialista, exatamente. Como você falou da parceria com escritórios, e eu acredito que se o contador procurar o próprio cliente dele e oferecer esse serviço através da Estratégicos, é até melhor do que o empresário, de repente, contratar diretamente. Como é que faz hoje? Como é que funciona essa parceria? Hoje a gente tem bastante ouvintes nossos que são escritórios, né? São contadores. Comenta aí como é que funciona para um escritório virar um parceiro da Estratégicos. Olha, é muito simples. A gente firma um contrato com o escritório, né, de comissionamento, eu explico para ele toda a logística, né, como é que todo, toda, vamos falar assim, todo o ganho, né, que toda a oportunidade que ele pode gerar dentro do negócio dele. O escritório de contabilidade, ele é uma empresa. E eu vejo quanto mais ele conseguir agregar no negócio, para ele é vantagem. Então, se ele tem lá 20, 30 empresas no lucro reais, perdão, no lucro real, por que não, de repente, oferecer esse plus, né, esse serviço a mais para o cliente dele? Ele vai estar conseguindo, de repente, trazer o cliente para mais perto dele Para mais ainda. perto que ele, gerar credibilidade, confiança no trabalho dele, porque, assim, para o escritório é difícil acompanhar essa questão tributária. Ele consegue algumas coisas, mas, assim, a experiência nos diz, né, depois de 14 anos, 90% passa das oportunidades tributárias. Então, ele gera renda, ele gera credibilidade para ele, para o cliente, né? O trabalho é todo nosso, é o nosso CRC que fica cadastrado lá na Receita, nós que somos responsáveis judicialmente pela essa tomada de crédito, a gente oferece todo esse conforto para o contador. Ah, Tá? isso é interessante. Eu ia perguntar justamente isso, se tinha algum risco jurídico em relação a essa recuperação. Então, se contratar estratégicos, a estratégicos toma conta também dessa parte aí. Isso, a gente que faz os Perdicom, né, a correção dos Perdicom. Então é o nosso CRC que fica lá registrado na Receita Federal. Então, baseado no contrato que eu tenho com o contador e posteriormente com o cliente dele, já tem na cláusula lá que nós somos responsáveis 5 anos e sem custo nenhum, porque ele já pagou o nosso honorário. Uhum. Então, assim, Sim. e a gente vai acompanhando o cliente, né? Ano a ano a gente vai revendo. A legislação muda, né? Você acaba tendo que fazer, depois que você tem o cliente ali, você acaba fazendo regularmente diagnóstico até para não caducar os 5 anos para trás. Exatamente. A gente vai fazendo, vai revendo. Às vezes a gente tem produto com cadastro errado, tem algumas, que eu te falei, alguns erros contábeis. A gente instrui o contador, instrui o cliente como é que ele melhora aquilo, para ele não ficar pagando sempre a maior, né? Sempre a mais. E a gente acompanha 5 anos para frente a empresa aí. Uhum. Então, o trabalho ele nunca para, né? Ele é uma construção. Eu não sei se vai falar lá na frente, vem uma reforma tributária aí, né? Sim. 2026, 27, 28, 29, Até até Sim. 2033, 3, até 32. 2033 aí existem as oportunidades tributárias, depois era, né? Uhum.
É. Se não for adiado, né? Sim. Bom, a empresa conseguiu os créditos lá através da Estratégicos. Como é que o empresário ele utiliza esses créditos? Danilo, eu vou falar do lucro real, tá? Vou dar um exemplo que é boa parte aí das oportunidades tributárias, Uhum, que é onde hoje a gente atua com maior, pelo tamanho da empresa, hoje a gente tem, né, um, um, um foco maior. uhum, Depende a origem do crédito, tá? Todo crédito ele é passível de ressarcimento, que é a Receita devolver o dinheiro para o contribuinte. Porém, a gente sabe que a gente mora num país de uma insegurança jurídica muito grande, né? Então a gente vê que o governo ele não diminui gastos, ele aumenta impostos. Ou ele aumenta a fiscalização em cima de impostos, ou ele não paga ele não devolve o que deveria devolver, ele protela mais 1, 2 meses, ele faz caixa. Então é muito dinâmico, vamos falar assim, cada operação, por isso que eu falei, cada cliente é um cliente, cada operação é uma operação. A tua pergunta foi, desculpa. Como é que o empresário consegue Ah, utilizar o tá. Como é que ele crédito? consegue tirar? Bem pensado. Então vamos lá. Quando a gente fala de impostos federais, PIS, COFINS, INSS, E IPI, ele consegue fazer compensação, né, de impostos federais. Então, por exemplo, PIS e COFINS de insumos, ele consegue pagar PIS, COFINS, INSS, Uhum, ele consegue compensar com outros impostos, fazer compensação cruzada. Quando é subvenção de investimento, que é gerado através do imposto de renda e da contribuição social, que é apurada a cada triênio, uhum, esse dinheiro ele pode pedir o ressarcimento ou também fazer compensação cruzada. De todo jeito ele consegue ressarcir, uhum, tá? A diferença é só o tempo que a Receita demora um ou outro para pagar. Enquanto ela não paga, a gente vai compensando mês a mês os créditos que ele tem, certo. para que ele gere caixa, né? Ele fique com esse caixa, paga só o honorário da estratégico, só paga o que ele usa, ele não é obrigado a Uhum. pagar o honorário estratégico à vista. Com a medida que ele vai usando o crédito, proporcionalmente ele vai pagando o honorário daquilo que ele compensou. E é possível também. Pode falar, né? a gente falou aí de imposto federal, né? Acontece muito quando a empresa até no presumido. O ICMS, às vezes, ela é muito geradora de crédito, né? E aí a pessoa pega lá a apuração, lá vê ela que tem um crédito para receber do governo lá de R$ 500 mil, mas é mais difícil, fica lá aquele crédito. É possível trazer esse crédito do ICMS? Eu sei que o ICMS é diferente para cada estado, né? Sim. Mas é possível trazer para o saldo da conta dele, esse saldo credor ali do ICMS? O ICMS Valdemir, o ICMS, ele é um imposto que a gente faz ele com muita cautela, tá? A gente faz normal, olha porque quem tem compra e venda tá gerando crédito, pagando, né, o tempo todo. Uhum, Então, a gente faz, hoje existe a portaria CAT 42, porém, o crédito de ICMS, ele é um crédito que ele dá mais trabalho, diferentemente dos outros que eu entro no ECAC, baixo o SPED e levanto o crédito. O ICMS eu preciso de todo o XML do cliente. Aí a gente pega esse XML, vai fazer a apuração do ICMS, a gente monta um layout, que é um documento que vai para a Receita magnético, com tudo aquilo que foi apurado, com todas as notas, e aí ela faz o aceite, né? uhum. Porém, o ICMS, ele é um crédito que ele é muito passível de fiscalização. Por isso que ele tem que ser feito numa empresa muito idônea. Não dá para brincar com o ICMS. Assim. Certo. Isso é o que a experiência diz no dia a dia aí. Não dá para brincar com o ICMS porque ele gera aquilo que o empresário menos quer, fiscalização. Ele gera o fiscal batendo na Uhum, porta Ele gera dele fiscal. para É. ali A bater. Receita não tem braço para fiscalizar todo mundo, né? uhum, Mas o Estado, às vezes, ele consegue, como ele está mais perto, às vezes ele consegue achar alguma coisinha, um pelo uhum. no ovo ali para, entre É, aspas, para te implicar. Mas a gente não tem tido problema. A gente tem feito hoje, já fez mais de 400 recuperação de ICMS. Tem mais de 1.000 rodando aí que a gente está fazendo de toda a nossa carteira de 4.000 clientes que estão dentro do estado de São Paulo. A gente tem 1.500 clientes. Então, esses 1.500 que estão dentro do estado de São Paulo, a gente está refazendo todo o ICMS deles. Ou seja,
É possível, mas tem que ter um pouco mais de cautela e o processo é um pouco mais moroso, Mais né? moroso, exatamente. A gente demora aí, para dar um diagnóstico aí de 30 a 60 dias, depende do volume de nota que esse cliente tem em 5 anos, né? Uhum. E depois para instrumentalizar isso aí mais 60 até 90 dias. Que- Depois tem todo o processo dentro do posto fiscal para poder processar Isso, o aquele posto fiscal tem arquivo. 30 dias para dar um aceite ou não, né? Ah, Mas pode acontecer deles atrasarem. Deles, Uhum. né? O prazo é esse, mas pode ser que não Pode ser que cumpra. atrase. Uma coisa que eu ia perguntar, quanto à relação ao crédito, né? Você deu o exemplo que você pode já compensar nos impostos que seriam pagos, né? Mas há a possibilidade também de você comprar um ativo para a empresa? Por exemplo, preciso comprar um caminhão para minha empresa. Tem essa possibilidade? Ô Danilo, eu te diria o seguinte: é, o crédito de ICMS, dentro do estado de São Paulo, ele gerou muitos anos, ele gerou essa oportunidade de você comprar um trator agrícola, você comprar um caminhão, você comprar uma máquina, comprar insumos com um crédito de ICMS. Uhum. Porém, como alguns estados também baratearam o ICMS ou criaram isenções, incentivos, muitos fabricantes que vendem, às vezes, para vários lugares do país inteiro, eles tomam mais crédito do que eles precisam. Então, esse crédito ficou sobrando, né? Não tem como transferir para ele porque ele não vai porque se ele não quer, creditar, né? né? Ele já tem crédito, né? Isso, mas existe a oportunidade de você vender esse crédito no mercado. Hoje é passivo de você vender. Aí tem as empresas que compram, a Estratégico não compra, mas Uhum. que cobram ágio aí, dependendo do volume do tamanho do crédito. Elas têm interesse em comprar ICMS e é passível de transferência. Interessante, isso aí eu não sabia, não. Tem um mercado paralelo de crédito Tem, de tem um mercado CMS. paralelo que já foi negro, hoje ele é verdadeiro. Assim, hoje E ele com é, certeza paga mais barato do que o crédito, não, né? sim, aí tem o deságio aí, eles vão cobrar um ágio aí em cima disso aí, né? Não vai pagar integral. Então compensa você ir aproveitando dentro da empresa, Se dependendo do tiver seu. oportunidade ali, você consegue. É que às vezes, por exemplo, eu falo porque eu venho do segmento de varejo de construção civil, às vezes tem época que aceita crédito ICMS para comprar máquina, tem época que não aceita. Uhum. Produtor rural acumula muito ICMS. Então, para comprar trator, por exemplo, as fábricas têm fila de espera lá de 1.000 clientes querendo comprar com ICMS, as cooperativas, né, que Uhum. pagam mais ICM. Sim, Então, o mercado acabou que meio que travando você comprar diretamente, mas aí você ressarce o crédito e compra à vista, né? Isso aí você faz o melhor negócio. certo. Bom, a gente vai para os exemplos agora, Alisson, mas antes eu quero falar do Nota Certa, pessoal. Nota Certa é o aplicativo que a FX soltou no final de 2024. Ele é o aplicativo mais rápido do Brasil para emissão de nota fiscal eletrônica, NFCE e NFE, e tudo pelo celular. Então você não precisa comprar computador, nem impressora, nem leitor de código de barras. Só aí eu estou falando de uma economia aí de uns 5, 6 mil reais aí em equipamentos. Então tudo pelo celular, você faz a emissão ali rapidinha. O nosso preço inicial ele é bem agressivo, R$ 89,00 por mês, não tem adesão, tá? E o legal também é que a gente tem a parceria com o contador ou com empresários que têm bastante contatos. Como é que funciona a parceria? Você fala com a gente gera o link seu do parceiro, você começa a divulgar esse link da parceria e a cada cliente que fechar com a gente com nota certa, você recebe 15% de receita recorrente enquanto esse cliente for cliente ativo nosso, tá? Então, o parceiro ele recebe 15% do valor da mensalidade do cliente e enquanto o cliente for ativo, você recebe mensalmente esse repasse de 15%. Então, é uma grande oportunidade, tá? Então, vai lá, entra no site lá notacerta.com.br, tem lá, seja um parceiro, pode clicar lá, ou então você pode contratar diretamente pelo site também, se você é um empresário e precisa emitir a nota aí rapidinho pelo celular, tá bom? Lembrando que o contador consegue estar capturando as notas, né? Também. Ele tem um painel lá e ele entra no painel e consegue capturar as notas que foram emitidas daquele cliente. Sim, e além disso, se o contador for cliente da FX, da escrita fiscal,
Quando o empresário emite a nota pelo celular, ele vai abrir a escrita fiscal, a nota já vai estar escriturada lá dentro, tá? Então aí é só conferir. Então tem várias vantagens de ser um parceiro nota certa. Bom que a FX vai facilitando meu dia a dia, né? Sim, Verdade, já está tudo justamente. disponível XMLs lá. E falando em aplicativo, né, o Danilo, Valdemir, hoje a Estratégicos ela é a única empresa tributária no país que tem um aplicativo nosso, que aí você cria níveis de acesso, o dono, o proprietário, o contador, o financeiro, o menino lá que recebe a nota. Uhum. E ele consegue monitorar em tempo real o que ele tem de saldo de crédito. Uhum. Então o contrato fica anexado ali no aplicativo, os serviços prestados que ele contratou tá lá, se ele tiver interesse em algum outro produto, ele clica lá, a gente entra em contato, né? E o hunter, né, o vendedor, o analista, o especialista que atende ele, é igual um gerente de banco, fica responsável pela conta dele. No meu caso, meus clientes, eu fico responsável pelos meus clientes. Se ele clicar no link lá do WhatsApp, já direciona diretamente para mim. E aí ele entra com a dúvida, eu entro em contato com ele e gera a solução Gera para um ele, contato bem próximo ali, né? bem próximo. Uhum. Então, a gente sabe que quando a gente entra nesse mundo fiscal, o empresário sempre tem uma dúvida, né? Sempre fica ali vamos falar assim, uma nuvem negra rodeando, assombrando ele ali. Vision Evoluis que deu esse. A gente está em início de 2024, né? É, A mudança 25. do PIX. 2025, olha, tô um ano para trás. A mudança do PIX, né? E foi. Deu o que falar Voltou. já, né? Deu o que falar e agora tá voltando atrás, talvez, né? Estão adiando, né? E assim, ninguém sabe nunca, né, quanto tem de imposto para pagar ou para receber, né? Uhum. Então a gente faz isso via aplicativo hoje. O cliente tem Legal todo isso o aí, hein? acesso. É legal isso, porque, tipo assim, não é que, tipo assim, contratei a Estratégicos e agora eu espero e seja o que Deus quiser, né? Tem um Tem um acompanhamento ali. feedback ali direto. Hoje um aplicativo ali na mão do empresário facilita muita coisa, né? Isso, né, a gente se espelhou em aplicativos de banco mesmo, olhou vários aplicativos de banco Uhum. e criou esse formato de aplicativo, com saldo, conta corrente, produto por Legal, produto, que foi legal. Tem um compensado, os acompanhamento ali. recibos, vai tudo no aplicativo. Tá Uhum. lido documentado na ponta da mão. Tudo na ponta da mão, na ponta do dos dedo, dedos. dos dedos. Dos dedos. Ô, Alisson, vamos aos exemplos. Me dá Vamos lá. exemplos aí. Não precisa citar qual foi a empresa, mas se puder falar o nicho, né? E o quanto que conseguiu de crédito aí, como é que foi o trabalho. Vamos lá então. Hoje a gente tem aí dentro da nossa carteira algumas indústrias, frigoríficos e bastante supermercadista. Bastante supermercados aí. Hoje para você, assim, não dá para chutar uma conta, né? Porque cada mercado ele trabalha de um jeito, apesar da operação ser a mesma, mas cada um trabalha de um jeito ou desenha de um jeito. Tem um que tem software de frente de caixa é um, o RP de estoque é outro. Uhum. Então eles não se conversam, né? Eles se ajustam, vamos falar assim, manualmente no final do mês. Mas a recuperação de crédito, ô Danilo, ela é uma oportunidade para o empresário capitalizar o negócio dele. Segundo a Associação Paulista de Supermercadista, hoje um supermercado muito bem gerido, né, dentro da formalidade, ele tem aí uma margem de lucro líquida lá no final da operação de 3%. Como é que as grandes redes fazem mais? Eles têm estratégia tributária. Uhum. Então, ele compra no estado certo para vender aqui, ele traz essa nota certa, ele vê os incentivos que tem aquele produto para vir para cá. Dentro do que ele faz, ele apura todos os impostos, né, já com a base de cálculo corretamente. E aí ele consegue levar até 5% a rentabilidade do negócio dele. Então, hoje, assim, o empresário que não olhar para os impostos, ele está deixando dinheiro na mesa. Uhum. Ele está pagando viagem de jatinho aí para alguém, ele tá jogando dinheiro fora. Ele tem que olhar para isso com oportunidade e responsabilidade. Porque também não adianta só olhar a oportunidade e ser irresponsável com ela, né? Por isso que eu dei aquele exemplo nosso de ser conservador. Porque a gente sabe que existem
não criticando, mas existem alguns modelos de tributário que são franquias, e aí nem a empresa que gera o crédito, nem o vendedor do crédito, que é o franqueado, eles são responsáveis. Uhum. Eles usam o CRC do contador do cliente. Aí fica fácil, né? Aí ficou fácil, né? É. Mas é uma oportunidade de rentabilizar o negócio. Tem que olhar para isso sim. Eu vi uma frase bem interessante, que a diferença do conhecimento e da sabedoria, né? O conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, né? E a sabedoria é não colocar ele numa Na salada salada de de fruta, fruta. exatamente. Muito bom isso. Muito bom. E é bem isso, né? Você tem que olhar todo o negócio, né? O negócio ele vem para gerar dinheiro, né? Você está empreendendo é para gerar dinheiro, gerar riqueza, abençoar famílias que estão por volta, por trás disso, né? Você gera emprego. Então, o crédito, a recuperação tributária, ela é uma oportunidade, sim, real e que vale muito a pena hoje, visto que o dinheiro está mais caro no banco, né? Uhum. Então, de repente, você faz uma recuperação de crédito. A gente tem vários exemplos, às vezes, de supermercados menores que, com uma recuperação de crédito, ele conseguiu ampliar um estacionamento, ampliar um depósito, comprou a casa É. do lado e aumentou a loja, sei lá, trocou gôndola, modernizou É um açougue, dinheiro que ele chega ali sem estar esperando, sem né? estar esperando. E aí você dá essa respirada. Uhum. Isso é uma coisa legal, assim, um grande propósito que a gente tem, né, que é de abençoar os negócios, né, é dessa forma de entender que, assim, aquele dinheiro que ele não está contando, mas que ele pagou, tá vindo e vai somar no negócio dele, Sim. né, isso de graça, vamos falar assim, já foi Já é seu, né, dele, já né? é seu, é direito adquirido. Uhum. Isso responde àquela pergunta que eu fiz de comprar um ativo, por exemplo, porque ao tempo que ele vai passar a se creditar de um imposto, ao invés de pagar ele, porque ele recuperou o crédito, então vai sobrar dinheiro para ele Ele compra investir em parcelado outras lá em coisas, 5, 6 vezes, né? mais ou menos, ele já vai ter uma noção do que ele tem de crédito, que ele gasta, que ele consome. E a gente faz o caixa, né? Vai fazendo o caixa mês a mês. Sim. Então, e aí vindo o ressarcimento, ele vai lá e quita a dívida. Não Uhum. tem. Tem bastante caso de frigoríficos também que, né? O frigorífico é pior ainda, porque compra de um monte de estado, vende para um monte de estado, cada estado a carne é tributada de um jeito. Uhum. Você deu o exemplo do lucro real, né? E faturamento, assim, tem uma margem que vocês costumam trabalhar, um corte? Ô Danilo, não. Hoje a gente não tem uma linha de corte específica. Obviamente que a gente procura trabalhar acima dos 10 milhões para cima, né? Porque pelo tamanho da empresa hoje, rodar um cliente de 20 mil por mês e rodar um cliente de 2 milhões por mês é o mesmo custo, Uhum. né? Então, de repente, aquele empresário de 20 mil, eu não quero que ele se sinta menor, eu quero que ele me chame e eu vou conversar com ele. Mas tem que ver se dá viabilidade, Uhum. porque de repente o cliente tem 5 mil reais para receber na receita. O Uhum. trabalho que vai dar para recuperar os perdicom dele de 5 anos para cá é o mesmo do cara de 10 milhões, de 100 milhões, de 20 milhões. Entendi. Então, a gente põe aí, né, tenta travar aí em torno dos 10 milhões, o que não é muito para quem está no lucro real. A gente não está Uhum. falando aqui no varejo, não é um negócio absurdo. Anual esse valor? Anual. Tá. Anual. Anual é que daria 800 mil a Uhum. 1 milhão por mês aí de Certo. faturamento. Que para um mercado não é difícil, né? Não, não é. É um target bem, assim, é tranquilo. Por um Uhum. supermercado é tranquilo. O supermercado tem 4 caixas aí para cima, ele já tem que estar faturando isso aí. Uhum. A não ser que a cidade seja muito pequena, mas se ele tiver numa cidade média aí, ele já consegue ter esse faturamento, né? Sim. O, a gente conversando antes de começar a gravar, né? Você comentou daquela situação onde a pessoa às vezes vende um produto mais barato do que Que é receita. é, Como funciona isso? exatamente. Então vamos lá. Eu vou dar exemplo da cerveja. Né? A cerveja é um item que se vende muito, né? A gente Uhum. sabe disso. Então, uma lata de cerveja Brahma, ela tem uma pauta na receita de R$ 3,70. Esse é o preço que a receita que ela é vendida, a receita entende que ela é vendida lá no final da cadeia. Certo. Esse produto ele é monofásico, então a indústria paga todo o imposto, né, e Antecipado já. antecipado, Em cima de em 3,70. cima de R$ 3,70.
E é Uhum. comum a gente ir no supermercado e achar por R$ 2,89, R$ 2,99, R$ 2,79. Uhum. Sim. E essa diferença que fica chama-se subvenção. Então a gente faz ficou aqui, vamos falar que ficou aqui R$ 1 de crédito, vamos falar que está vendendo a 2,70. Uhum. Esse R$ 1, ele tem direito a recuperar 9,25%, que é o PIS e COFINS dessa subvenção que foi pago lá na cadeia, lá na indústria. Uhum. Isso acontece com chocolate, né, produtos gordurosos, bebidas açucaradas. Existe uma série de segmentos que eles são monofásicos. Então, você toma crédito, você imagina quantas mil latinhas em 5 anos um supermercado não vende. Uhum. E às vezes ele deixou aqui 10 centavos por latinha para trás. Essa dica é valiosa, hein, Demir? É, Então, olha, vamos fazer um item a gente está falando. A gente está falando que o mercado tem 15 mil itens. Uhum. O mercado mediano, a gente pega grandes redes, chega a 40 mil itens, 30 mil itens. Então, vários produtos são monofásicos, né? E aí dá para fazer essa restituição. Até no Simples Nacional, alguns escritórios fazem esse crédito, porque ele é a direito, né? Uhum. Ele comprou cerveja e ele pagou o imposto aqui. A Ambev também não perdoa, né? Quem for a cervejaria. Então, ela cobrou sobre os 3,70 também. Ela vendeu a latinha sobre os 3. ela é obrigada a fazer isso, né? Se ela é obrigada. Isso aí não tem jeito. É igual... Eles têm um sistema lá que parece um hidrômetro, né? Vamos falar assim, de água, desses registros em casa. Então, tudo que gera passa ali, automaticamente a receita já é informada, né? Então, tem que sempre cruzar o que produziu com o que vendeu e com o estoque. Uhum. Então, eles são, no final do mês, fechou X, eles são obrigados já a recolher. Essa do Rapaz, idômetro aí não sabia também, não? Usina de cana tem isso aí para vender, para não vender álcool, né, para o varejo, vender só para distribuidora. Aham. Eles têm esse sistema, eu esqueci o nome do sistema, mas eles têm um sistema de hidrômetro. Tudo que produziu passou, tem que mandar embora, não pode vender ali. não pode vender ali. É, Ele não tem interessante. como vender ali. É óbvio, existe fraude, a gente mora no Brasil, mas não Uhum. deveria. Sim. Mas a Ambev, a Heineken, todas as cervejarias aí, eles trabalham com esse sistema. O produto ele tem um valor final e aí recebe na cadeia, né? A receita já recebeu antecipado. Se o cliente questionar, devolve. Se não questionar, obrigado, Uhum. vamos para frente. Vai prescrevendo, né? Todo mês. Vai entrando e vai saindo, né? Todo mês. Aí você Todo vai mês, perdendo esse crédito. Interessante. É. Ficou alguma dúvida aí, Valdemir? Não, é o dinheiro O que Ademir deixa ficou na minha... calado. Eu não entendi. É, eu me surpreendi É com que ele essa tava história. pensando como é que ele vai recuperar o crédito agora. Agora nós vamos sentar ali, nós vamos ver os créditos Será da que ela FX. devolve o dinheiro que eu tomei de cerveja já nos últimos 5 anos? Como consumidor, Olha, depois dessa dica aí, Alisson, deixa o seu contato pro pessoal, tanto para os empresários, né, entrar em contato com você, e também para os contadores, né, escritório de Isso. contabilidade. bom, vou deixar meu contato, né? Meu telefone é 18 99749 7060. Pode chamar no WhatsApp, é o WhatsApp também, pode chamar, fala o nome da empresa e que nos assistiu aqui pela FX, né? Para a gente depois trazer aqui um presente para o Valdecir e para o Danilo, que está nos dando essa oportunidade. Meu e-mail é alisson@estratégicos.com.br e a gente marca uma reunião, uma prévia, pode ser via Google Meet, pode ser via Teams, e Uhum. explica para o empresário aonde está as vulnerabilidades e as oportunidades, né? Uhum. Em escritório, contador também, né? Pode Para estar o te chamando. contador junto, a gente sempre orienta que o cliente leve exatamente o contador dele. Justamente para não ficar nenhuma mar de desconfiança, um desconforto, né? Mas o contador faz, mas fica desconfortável com aquilo, né? A gente sempre quer deixar todo mundo muito seguro e confortável da oportunidade tributária. Diferente de alguns aí que eu vou te falar, hein? Que a gente pega aí alguns trabalhos para rever que, assim, o cliente ficou muito exposto. Uhum. Por isso que eu te falei, cada caso é um caso. Não dá para eu Sim. criar uma regrinha. Você fala assim, se eu faturo 1 milhão, quanto de crédito eu posso recuperar? Não sei. Tem que ver a tua operação. Quando é comum algumas empresas sair para vender oportunidade tributária, falar, quanto você fatura? 1 milhão?
você vai, em 5 anos, você fatura 50 milhões, então você vai ter lá pelo menos aí 6 milhões de crédito. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Você tem que olhar Você a tem que olhar a tributação, como é que foi operação, você tem que olhar feita. o que ele Às vezes a compra. pessoa trocou de escritório, um escritório fazia de um jeito, outro escritório tá Não, fazendo de e quando outro você pega agora. escritório que não fez? Porque tem essa também. Às vezes a gente vai num escritório, o cara fala, mudei faz 1 ano para isso. Tá aí de 4 para trás. Você entra lá no ECAC e não tem Não nada. tem nada. Vai brigar com quem? Então, É. a gente gera, né? A gente ouve a dor do empresário e aí sim a gente cria uma solução para ele, personalizada no negócio dele, entendendo os insumos que ele tem, entendendo a operação dele, a cadeia, aonde ele vai poder aproveitar aquele crédito depois, né? Uhum. A gente faz todo esse acompanhamento. E só para deixar assim, o Valdemir, se permite, a Estratégico ela não é uma empresa só de recuperação tributária, tá? Esse foi o nosso core durante aí 14 anos. E hoje a gente tem várias outras produtos que são interessantes para o empresário aí no dia a dia. Então, começando, a gente vai, por exemplo, a gente hoje começamos a estruturar as empresas para a reforma tributária. Quem faz oportunidade tributária com nós, obviamente, a gente vai acompanhar porque a legislação, obviamente, ainda não está pronta, não tem modulação de cálculo, ainda, né, reforma tributária a gente sabe que vai acontecer. Mas que modus operantes aí a gente não sabe ainda, né? Ainda está meio no escuro. A gente tem um norte, mas uma luzinha lá no fundo do túnel. A gente tem, a gente faz, por exemplo, um produto que é assim, ó, que é no segmento de varejo, não empresarial, isso é para qualquer negócio. É seguro societário. Então, vamos supor que o Danilo é seu sócio e o Danilo venha a morrer amanhã. Hipoteticamente, não quero isso, jamais perder um amigo. E aí o Danilo passou por 3 casamentos, teve 2 filhos com nota, teve um filho sem nota, e chega todo mundo aqui que quer receber metade. Virou sócio de metade, porque é herdeiro. Aí tem que pagar ITCMD, fazer inventário de tudo, e aí de repente você vai ter que descapitalizar um dinheiro que você não tem, ou inventar um dinheiro que você não tem, né? Vamos falar assim, para indenizar essas partes, porque elas não vão chegar a ser donas da empresa. Não são do negócio, nunca tiveram no negócio. Uhum. Então a gente assegura essa parte, pode estipular um tempo, 5, 10, 15 anos. E aí no final de 15 anos, você não, graças a Deus, se não houver o resgate, você pega esse dinheiro corrigido pela Selic, você devolve. Diferente de um seguro de vida de um banco, que você paga e nunca vai usar. Uhum. Se você desiste de pagar, mas você já pagou 10 anos, às vezes aquela taxinha ali, faz segurinho de R$20 por mês. Então, ele tem vários benefícios e ele protege o seguro. Nós daqui 10 anos brigamos, quebramos o pau, eu preciso comprar a parte dele. Você aciona o resgate do seguro. A Prudential é D+1 para devolver o dinheiro. Ela te faz o capital, você paga a parte e torna integral no seu negócio. Então, a gente tem essa solução, tem solução de fusão e aquisição. Tem muito escritório de contabilidade que, de repente, está assessorando empresas a comprar outras empresas ou vender outras empresas. A gente faz esse serviço de fusão e aquisição, de M&A. A gente estrutura holding, a gente faz vários negócios, vários produtos, né? Vários trabalhos jurídicos, Uhum. né? Além da recuperação tributária, né? Então, existe um dado que mas até 2030, com a reforma tributária, 30% dos negócios que estão inseridos no varejo ou vão ser vendidos ou vão ser comprados. Qual é a diferença? Quando eu vendo, eu ponho o preço. Quando eu sou comprado, eu aceito o preço que alguém quis pagar. Então, a gente, se tem interesse, às vezes o cliente ele não tem sucessão. Ele não teve filho, ou filhos não estão no negócio. Por exemplo, no ramo de supermercado é muito comum. Virou fazendeiro, virou médico, e não vai voltar para o negócio do pai. Então a gente estrutura esse negócio para que ele seja vendido daqui 1 ano, 2 anos, faz toda a diligência aí que precisa, né? Para que possa ser vendido, esse negócio possa ser vendido e rentabilizado para ele da melhor forma possível, né? Uhum. Então está aí, pessoal. O Alisson trouxe aí para a gente bastante informação valiosa referente à recuperação de crédito. E também agora deu um pitaco aí de tudo mais que a empresa Estratégicos oferece. Alisson, agradecer sua presença, foi muito valioso. Muito obrigado por
ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente e ter trazido essa informação. Eu que agradeço, Danilo, Valdecir, pela oportunidade, né? Foi o primeiro podcast, eu falei que eu ia soar um pouquinho, ia tremer, mas acho que foi um bate-papo gostoso, prático, né? Sem muita enrolação, né? Porque esse assunto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro debatendo ele, né? Quem tá certo ou quem tá errado, se dá ou se não dá. Uhum. Mas foi muito bom, né? Espero que todos aí que tiverem dúvida não fiquem hesitados, né? Não fique constrangido de perguntar, pode perguntar, não existe pergunta boba, né? Pergunta boba é aquela que você não faz, né? É a dúvida que você dorme. Uhum. Então, estamos à disposição para atender todo mundo aí da melhor forma possível. Tá ótimo. Perfeito, muito obrigado. Valeu. Pessoal, ficou até aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e é isso. Muito obrigado.